quero trazer uma palavra. Não vou ser demorado no dia de hoje. Nós temos ainda bastante tempo, mas não quero ser cansativo, mas quero trazer uma mensagem para o coração da igreja. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Timóteo. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida do irmão Demir, que hoje está aqui com a gente. Também temos orado pela saúde dele. Deus continue restaurando, abençoando. Louvado seja Deus pela vida desse nosso irmão. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Capítulo de número 3, verso 14. A partir do 14, todos encontraram? Diz assim, os irmãos que não têm, está aqui na tela. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Até aqui. Eu queria fazer a ênfase nessa mensagem, nesse texto, o apóstolo Paulo dizendo que queria estar com a igreja, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Essa palavra casa de Deus, amém, irmãos? Essas palavras casa de Deus, ela não é a casa no sentido de lugar, mas a melhor tradução aqui, tem algumas traduções que já trazem família de Deus, seria a melhor tradução. O apóstolo Paulo chama a igreja de Jesus Cristo, não só nesse texto, como em outros textos também, a igreja de Jesus Cristo como uma família. Nós temos uma camiseta que nós fizemos aqui na igreja, que a nossa igreja é uma família para pertencer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a Timóteo, inclusive ele ensina Timóteo a se relacionar com as irmãs da mesma idade dele como se fossem irmãs, se relacionar com os mais velhos como se fossem os pais dele, e com os pequenos como se fossem os filhos dele. E é assim que deve ser na igreja de Jesus Cristo, emanados em Cristo, por meio de Cristo Jesus, todos nós fazemos parte de uma só família. Primeiro, Rogério, porque nós temos um Pai Celestial. Todos nós aqui temos um Pai, irmã Dora. As pessoas dizem que todas as pessoas do mundo são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. Todos são criaturas de Deus. Passam a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Então são aceitos na família de Deus, para poderem compartilhar das heranças que recebemos por meio de Jesus, o nosso Senhor. Nós temos um Pai que nos ama. Como é bom saber que nós somos amados por Deus. Você é amado, você é amada por Deus. Como é bom fazermos parte de uma família que temos um Pai Celestial que nos ama, mas um Deus Celestial que não ama com um amor poético, mas com um amor real, verdadeiro e um amor de cuidado. Um Deus que cuida de nós. Quantas vezes nós nos sentimos cuidados por Deus? Momentos difíceis da nossa trajetória, da nossa vida. Se a gente parar para lembrar e olhar para trás, nós vamos
nos lembrar quantas vezes o Senhor nos socorreu, quantas vezes o Senhor nos ajudou, como um Pai amado. Ele estava lá, segurando da nossa mão e cuidando das nossas vidas. Nós temos um Pai, irmãos, para sermos dependentes dEle. Pai significa aquele que cuida, aquele que ama, mas também aquele que sustenta, aquele que provê. O Deus da providência é o nosso Deus, é o nosso Pai amado. Eu sei que nós estamos terminando esse ano e o ano que vem, nas nossas mentes já existem alguns desafios. Quais serão os desafios que estão no seu coração? Em relação ao serviço, em relação à família, em relação às finanças, em relação ao casamento, em relação a tantos desafios que não são fáceis. Mas eu queria dizer para você que nós temos um Deus que provê todas as coisas e que é o nosso Pai, e Ele está cuidando de cada um de nós, e Ele há de abrir as portas e abençoar a nossa vida, porque nós somos dependentes dEle. Deus quer que nós demonstremos essa dependência a Ele. Como nós somos dependentes de Deus. Triste é o homem, triste é a mulher que não tem um coração dependente de Deus. Pessoas muitas vezes arrogantes, não quero saber de Deus. Que pessoas secas, que pessoas que não têm alegria no coração. Irmão Rogério, quando nós temos um Deus que é o nosso Pai, que é eterno e que é maravilhoso, e que nós nos comportamos como filhos dependentes, não há limites. Não há limites para os nossos sonhos, não há limites para os nossos ideais, porque nós cremos, irmã Dora, que quando acaba a nossa força, a força de Deus nos empurra um pouco mais para frente. Nós cremos que quando nós não conseguimos, Deus consegue por meio de nós. Nós cremos que podemos até marchar, mas se o mar não se abrir, o Senhor, o nosso Deus, nosso Pai amado, Ele abrirá o mar para que nós passemos. É essa esperança que nos vai acompanhando no decorrer da vida e nos dá força para irmos um pouco mais. É essa fé que temos do nosso Pai Celestial, pois somos dependentes dEle. É essa fé que temos na dependência de Deus que nos faz ir além. Quando tudo diz que não, diz a música, nós temos um Deus que cochicha a nossa voz dizendo sim, vai dar, você vai conseguir, sua família vai dar certo. Quando tudo parece que não, lá dentro da nossa alma, um sussurro do Espírito de Deus dizendo, tem jeito, vai dar, eu vou providenciar, eu vou fazer, eu vou mudar. E a gente às vezes manda hora depois de uma noite escura, triste, o sol da manhã se levanta, e juntamente com ele a esperança toma conta da nossa vida, porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai, e por termos todos nós esse Pai, nós fazemos então, através disso, uma família, porque sabemos o que é ter um Pai e sermos dependentes dEle. Deus, o nosso amado Pai, é aquele que nos dá segurança. Nós vivemos em tempos difíceis, onde muitas vezes a referência de pai está sendo deturpada. Pais que já não querem mais ser provedores, protetores, abençoadores, sacerdotes. Hoje nós vemos homens, pais, velhos já, mas mais imaturos do que os seus filhos, mais maduros do que os seus próprios netos. Mas quando nós que estamos em Cristo Jesus não temos referências humanas, nós podemos olhar para o céu e termos o Deus eterno como uma referência de paternidade. Talvez dentro da sua formação de pessoas, está moderno falar isso hoje, né? Família disfuncional, enfim. Mas quando você olha para dentro da sua família e não vê referências, seus pais eram limitados espiritualmente, culturalmente, enfim, você não tinha referências. Irmãos, não está perdido. Olhe para cima. Nós temos um Pai que é referência de amor, de poder, de graça, de proteção,
para as nossas vidas. E ainda que nós sejamos abandonados, nós não sejamos referendados, protegidos por figuras humanas que carregam o nome de pai, nós jamais seremos abandonados por Deus, o nosso Pai eterno, que provê todas as coisas. Nós temos um pai, e é por isso que a nossa família é forte, porque nós temos um pai forte. Nós somos uma família também, primeiro, porque temos um pai em comum. Segundo, porque nós temos semelhanças que nos identificam. A igreja cristã evangélica tem um jeito, não é? Tem um jeito, tem uma linguagem, tem o cabelinho da irmã Pinta mais ou menos igual. Só o Marquinhos que está chegando agora, ele vai ficar careca logo. Eu, irmão Cito, o irmão José, nós já estamos careca. Logo o Marquinhos vai rapa a cabeça dele. Ele está chegando agora. Nós temos um jeito, nós temos coisas que nos identificam. Não é assim numa casa. A família tem traços que são iguais. O jeito de falar, o jeito de andar. Esses dias o meu amigo falou para mim: ô louco, você parece o seu pai andando. Eu falei: é lógico, eu sou filho dele. Uma vez, um rapaz aqui da cidade de Quatá, meu pai estava aqui, e aí ele chegou para mim e falou assim: pastor, quem que era aquele rapaz que estava com você ontem? Era seu irmão? Eu falei: não, era meu pai. Ele falou: rapaz, eu achei que era o seu irmão, hein? Olhou bem para minha cara e falou: nossa, pastor, você está acabado, hein? Eu falei assim: não, elogia o meu pai, você não precisa desfazer de mim. Porque era só falar: nossa, seu pai está novo, né? Não, ele preferiu me atacar, falando que eu estava acabado. Olha, parece demais, mas como família espiritual nós também temos semelhanças. Nossa fé, ela é assemelhada porque temos uma direção. Algumas semelhanças, elas são intrínsecas a nós. Por exemplo, todos nós aqui, irmãos, entendemos, pelo menos os irmãos da igreja cristã evangélica, todos nós sabemos que nós somos imperfeitos. Isso nos iguala. Todos nós sabemos que dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Não tem ninguém perfeito aqui. Inclusive, às vezes algumas pessoas, né, que querem vir para a nossa igreja, eu converso, quando eu vou conversar, eu já falo: viu, você é perfeito? Se a pessoa falar que é, eu aconselho que não vir para cá. Você não vem para cá não, porque nós vamos acabar atrapalhando a sua perfeição, né? Porque nem o pastor aqui é perfeito. Nós somos imperfeitos, e esse entendimento nos iguala a todos. Uns talvez com uma vida espiritual um pouco mais madura, no sentido de ter mais tempo, ter mais instrução, ter mais caminhada com Deus, e com isso então se cria uma cultura do reino do céu no coração, uma vida de santificação um pouco mais adiantada, mais apurada, uma maturidade cristã maior. Mas isso não significa que passou a ser perfeito, porque quando a gente começar a chegar perto da perfeição, Deus puxa, igual fez com Enoque. Enoque andou tanto com Deus, que um dia Deus puxou ele. Tem alguns irmãos que subiu da igreja, Deus deve puxado para o céu, de tão perfeito que é. Nós somos imperfeitos, e essa é a primeira característica de um bom crente, de um bom irmão que entende as Escrituras Sagradas. Sabemos que somos imperfeitos, porque somente quando percebemos que somos imperfeitos é que faz sentido a salvação em Cristo. Porque se eu achar que por meio da religiosidade eu já sou santo, para que a cruz, para que Cristo, para que a graça, para que o perdão, para que? Se eu já sou bom, e aí diminui a cruz. Tá bom, vou aceitar a cruz, fazer o que nem precisava, porque eu já... Mas quando nós temos a real certeza de que somos imperfeitos, então nós chegamos até Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, e podemos dizer: Pai, se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria,
mas a sua graça um dia alcançou a minha vida, alcançou a vida da minha família e me deu esperança de vida eterna. Todos nós somos imperfeitos. Uma vez mandaram uma mensagem para mim, falando da imperfeição de algum irmão aqui da igreja, demoniado aí. Olhei, então tá certo, é isso mesmo, porque nós somos imperfeitos mesmo. Triste é a pessoa que se acha mais perfeito do que o outro, e está sempre com o dedo em riste para poder acusar o outro e acusar o erro e os defeitos dos outros. Nós como igreja e eu como pastor fui chamado não para ser juiz, mas para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para a salvação, para a edificação, para a santificação de pessoas falhas e de pessoas imperfeitas. A igreja serve para esse fim. Todos nós temos diferentes erros e defeitos, mas todos nós os temos em áreas distintas, mas todos nós somos perfeitos e alcançamos essa perfeição em Jesus por meio dos méritos da cruz de Cristo e não por meio dos nossos próprios méritos. E como nós somos uma família, irmãos, nós devemos ter o interesse em que o nosso irmão, em que os membros dessa família sejam abençoados, sejam acrescidos, sejam acrescentados em graça, em bênçãos. E precisamos treinar o nosso coração, olhar para o nosso irmão torcendo, orando, para que ele possa ser vitorioso em Deus. Quanto eu amo a minha igreja, quanto eu amo os meus irmãos, quanto eu oro e desejo. Vai fazer 15 anos que eu dedico a minha vida nesse altar, orando, ensinando, pregando, ano após ano, para que o Senhor Jesus Cristo seja edificado no coração da igreja. E o meu desejo é que nenhum se perca, todos nós possamos ser edificados em Cristo, para que no dia de Cristo nós possamos nos encontrar com Ele. Por isso que eu não admito que ninguém venha falar mal para mim das minhas ovelhas. Não admito, irmã Dora. Eu posso confrontar, eu posso brigar com os meus irmãos para que eles possam melhorar, apontar os caminhos aonde precisa ser melhorado, mas eu não admito que ninguém venha falar mal da minha família cristã evangélica que o Senhor me deu aqui na cidade de Quatá. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos amar uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Porventura alguns de nós, uma hora ou outra, irá tropeçar, irá cair, irá errar, mas nós estaremos juntos para orar, para ter uma palavra de restauração, de graça, uma mão estendida, uma palavra de Deus de restauração, de ensino, de orientação, para que esses nossos irmãos em Cristo possam ir se aperfeiçoando por meio da sua palavra em Cristo Jesus. Tem uns endemoniados aí que fica tentando acusar os outros. Sai para lá, ô Satanás. Mandaram uma mensagem essa semana para mim. Eu bloqueei, mas antes de bloquear, quase, irmão Cido, não fiz isso, porque eu estou crente. Antigamente eu fazia isso, 3 meses atrás. Quase que eu apertei e falei: sai, Satanás, demoniado, espírito de porco, sai para lá. Não admito que ninguém fale mal da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, pessoas que mandam mensagem para desqualificar irmãos da nossa igreja. Para mim,
Não admito. Se estiver me ouvindo aí, ô endemoniado, sai para lá, ô Satanás. Aqui não. Aqui nós temos um povo de Deus, que é amado por Deus, que foi comprado na cruz de Cristo Jesus. E eu sou bonzinho, irmão. Eu falo manso assim. Mas se é para proteger, irmãos, eu viro um leão. Acho que vocês aqui não me viu bravo ainda. Nem me queira. A primeira coisa que acontece comigo, eu fico bravo, eu fico vermelho. Depois que vermelhou, irmão, aí é só Jesus e o anjo Gabriel para parar. Não vem não. Não tem ninguém, nem uma criança aqui, não tem um moleque aqui. Não tem não. A gente fala com alegria, com pausa, com honestidade, com respeito com todos. Mas não vem trazer treva para dentro da nossa igreja, não. Tem gente que é assim, irmã Dora. Não é o demônio que entrou nele. Tem gente que endemonia o demônio. Entra dentro do demônio. Porque o demônio não é capaz de entrar nele. Sai para lá, o Satanás. Aqui não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a família de Deus. Eu protejo a minha igreja. Eu protejo os meus membros. Eu protejo as minhas ovelhas. Os irmãos aqui são testemunhas disso. Não importa. Nós estamos juntos. Até o dia que Cristo quiser. Nem que for para apanhar junto. Nós estamos juntos. Para chorar junto. Para lutar junto. Para orar junto. Para vencermos juntos. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos uma família. Uma família. Lá no Éden, quando Deus faz Adão, faz Eva, e coloca em Adão a responsabilidade de cuidar daquela família. E Deus olha para Adão e fala assim: Adão, eu vou colocar você aqui para cuidar e proteger. Cuidar e proteger são os papéis de um sacerdote. O papel de um homem de Deus, um pai de família, é proteger e cuidar. É isso que Deus faz com a gente. Que nós possamos nos levantar como homens de Deus para proteger a nossa família, para cuidar da nossa família, assim como Deus tem feito com cada um de nós. Que estejamos unidos em Cristo Jesus, para que a gente possa alcançar graça, salvação, bênção por meio de Jesus Cristo. Saibam, irmãos, saibam vocês, digo isso com toda a honestidade do meu coração. Talvez lá nas suas lutas diárias você nem se lembre disso, mas você sempre terá aqui um pastor que está com os joelhos dobrados orando por você e por sua família. Eu tenho certeza que Deus tem nos dado vitórias e continuará nos dando vitórias maravilhosas para essa família de Deus que tem constituído aqui no meio de nós. Não somos perfeitos, mas temos sido aperfeiçoados por meio de Cristo, por meio do Evangelho de Jesus Cristo e por meio do Espírito de Deus, que é aquele que molda e que nos encaminha para uma vida feliz. Somos uma família em Cristo. Devemos nos apoiar nos momentos difíceis. Em oração, em palavra. Devemos nos apoiar. Conte sempre comigo. Nós devemos sempre contar um com o outro. Na igreja de Deus eu preciso me encontrar com um povo que eu sei que me ama, que está lutando por mim, que também, às vezes, por conta dos limites que tem, não pode fazer mais, mas eu sei que pelo menos lá dentro do coração tem uma torcida, uma oração, uma palavra positiva sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Devemos ser assim, uma família unida. Ah, não, mas aquele irmão lá é imperfeito, então ornou comigo. Olha que maravilha, que coisa boa. Ainda bem que ele é imperfeito, porque ele tem alcançado graça em Jesus naquele lugar. Aleluia.
nos proteger, nos amar, estarmos juntos, estar juntos nos momentos de felicidade, de festa. Comer salgadinho é bom também, me chama, que eu vou. Bom, mas o Senhor nos chama também para estarmos nas lutas, nas batalhas, nos desafios que vêm contra nós, mas nós estamos sempre juntos em Cristo Jesus. Nós nos amamos, nós nos apoiamos, nós nos protegemos, porque nós somos uma família em Cristo Jesus, família de Deus que estamos aqui. Aleluia. Os nossos jovens não são melhores do que nenhum outro jovem. São jovens, estão em momento de formação, estão em tempo de crescimento. São jovens, e nós olhamos para eles com graça, com discernimento. Estamos sempre prontos para apoiá-los, para direcioná-los. Os nossos irmãos, nenhum de nós somos perfeitos, uns em uma área, outros em deficiência em outra área, mas todos nós nos apoiamos, nos amamos, estamos em Cristo Jesus, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando fortaleza em Cristo e juntando a gente. Nesse tempo de pandemia, a pandemia afastou um pouco a gente como igreja. Ficamos mais ligados pelas coisas online, aí perdemos os vínculos, mas nós precisamos voltar a trabalhar, estarmos mais perto, mais juntos, não é? Usarmos mais as dependências da nossa igreja para que a gente possa estar juntos, unidos, conversando, rindo, trocando ideias, experiências, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos uma família. Irmãos, se Deus fazer a gente crescer e ser uma grande igreja, amém, mas esse não é o primeiro objetivo do meu coração. O primeiro objetivo do meu coração é que nós tenhamos uma igreja que se entenda como uma família, que ame a Deus sobre todas as coisas, que ame a palavra de Deus, e que juntos nós possamos nos amar, nos proteger, nos aliarmos uns aos outros para alcançarmos as bênçãos do Senhor. Um dos grandes segredos, irmãos, de sermos abençoados é a comunhão. É a comunhão. A Bíblia nos fala, já estou terminando. A Bíblia nos fala, irmãos, sobre que todos nós somos geração eleita, sacerdócio real. Há um sacerdócio sobre a vida de cada um de nós. O que é sacerdote, irmã Dora? Sacerdócio é aquele que faz uma ponte entre Deus e nós. Esse é o trabalho sacerdotal. E a Bíblia nos diz que nós, como igreja de Jesus Cristo, todos nós, não só o pastor, mas todos nós, foi nos dado um papel de sacerdócio. Ou seja, aqui na igreja existe alguma pessoa que só receberá uma bênção, uma graça, uma vitória de Deus por meio da sua vida. Vou voltar a repetir. Na nossa igreja, eu posso orar, pode vir o maior pregador do mundo orar por essa pessoa, mas essa pessoa só será abençoada se ela for ministrada pela irmã Clarice. Então, se a irmã Clarice se reter, aquela pessoa vai deixar de ser abençoada. Isso é sacerdócio. O sacerdócio, ele pode, Deus o elege para que ele seja um canal de bênção, mas ele pode reter isso. E quando nós temos uma dificuldade, um problema para alguém, irmãos, nós estamos retendo a graça de Deus sobre a vida daquele alguém. Você não imagina o quão importante é o momento em que nós nos saudamos. Você acha que a gente se sauda, se cumprimenta aqui apenas como um respeito? Não, a Bíblia nos ensina sobre o cumprimento cristão. Na igreja primitiva, eles se cumprimentavam com um beijo, com um abraço, com um aperto de mão, e quando assim fizemos, há uma graça que sai de nós e abençoa o nosso irmão. Por isso que nós precisamos ter união, porque imagine que o Marcos Deus hoje colocou
na mão dele uma bênção, uma vitória para ser compartilhada para a irmã Clarice. Isso é sacerdócio. Deus coloca na vida de cada um de nós para ser distribuído para a própria igreja. Só que a irmã Clarice não gostou do cabelo do Marcos. Não gostou. E ficou emburrado. Não gostei daquele menino, não. Aí o Marcos passa perto dela, o Marcos até quer cumprimentar ela. A bênção de Deus para a vida da irmã Clarice estava na mão do Marcos. A irmã Clarice faz assim: não quero saber desse menino. Vai embora para casa sem a bênção, sem a vitória. Eu estou tentando explicar de forma mais simples possível o que é que a Bíblia nos ensina sobre o sacerdócio real. Agora, quando nós estamos abertos, e Deus faz isso, Rogério, justamente porque se Deus falasse, né, para a gente em sonho: olha, neste domingo, irmã Dora, a sua vitória estará nas mãos da irmã Niquei. Bom, a primeira pessoa que você via na igreja hoje era a irmã Niquei, né? Mas Deus não fala, justamente para que nós tenhamos comunhão com todos. Não sei. Então, quando você chegar aqui na igreja, irmãos, é errado muitas vezes a gente ter a ideia. Tem igrejas que faz isso. Bom, pode fazer também. Não é errado, mas não é só isso. A Bíblia é mais profunda do que isso. Faz uma fila aqui para o pastor orar. Tudo bem. Mas às vezes se perde a ideia de que tem muitas bênçãos na mão de outras mãos, não apenas do pastor. Há vitórias de Deus, há curas. Quando eu falo bênçãos, é bênçãos mesmo. Uma porta aberta financeira, uma cura, um milagre, está na mão de alguém aqui. E você vem e vai embora todo domingo e não sabia disso. Então hoje eu vim aqui para te avisar. Isso é bíblico, é sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Quando a gente sai da nossa casa, Rogério, eu vou para a igreja, eu vou cultuar o Senhor, eu vou estar em comunhão com os irmãos. O Senhor, não sei se é através de anjo, mas vamos colocar. Deus já manda um anjo lá do céu. Enquanto o Rogério está vindo para cá, Deus já coloca na mão do Rogério uma vitória. Mas não para ele, uma vitória para outro irmão aqui da igreja. E o trabalho dele é poder abençoar, encontrar esse irmão. E Deus também não fala para ele qual que é o irmão. E Deus faz isso com a irmã Niquei, com a irmã Clarice. Deus faz isso com a Mari. Deus faz isso com o André. Deus faz isso com a Laila. Deus faz isso com a irmã Dora. Todos nós chegamos aqui com um presente espiritual na mão de Deus para entregar para alguém que não sabemos. Nós só vamos saber quando nós abraçamos. Já aconteceu isso com você? Na igreja aqui, às vezes acaba o culto, você nem estava pensando, alguém vem te... Você dá um abraço, você sente algo. Você sente algo de Deus, que aconteceu algo ali. Então, é Deus entregando uma bênção, um livramento, uma cura, uma graça. Aí durante a semana, você vai lá no banco, acontece um negócio lá, e você se esquece que a bênção você recebeu aqui no domingo. Você vai lá no exame, o exame estava dando uma doença grave, e aí você faz um outro exame e não dá nada. Então você recebeu aqui, foi algum dos irmãos, na hora do aperto de mão, do abraço, da oração, Deus ministrou sobre a sua vida. E Deus faz isso, irmãos. Se os irmãos acreditam nisso, diga amém. Porque essa é o ensinamento da palavra de Deus. É esse o sentido de sermos igreja. Porque senão não havia sentido de ser igreja. Para que igreja? A gente podia lá na nossa casa pegar um YouTube, escutar uma pregação. Só que você vai ficar lá na sua casa escutando pregação, mas não vai receber a bênção, a vitória que Deus tinha aqui para você. A graça espiritual, força para vencer, muitas bênçãos, coisas de Deus, ferramentas espirituais, armas espirituais, milagres de Deus. É aqui que Deus ministra na comunhão da igreja, no ajuntamento do povo de Deus. Nós somos famílias de Deus. Eu queria chamar o André. André, vamos cantar, o grupo de louvor, vamos cantar a música que nós cantamos no começo, de que nós somos uma família, e nós vamos orar e vamos embora com essa mensagem da parte de Deus, para a nossa vida e para o nosso coração.
Aleluia. Deus tem uma vitória, tem uma graça, tem uma bênção para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Vamos orar? Ou melhor, vamos cantar? Se coloca em pé. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.